Para você que caiu nesse vídeo e quer saber se os donruás de cultivo é bom, se vale a pena assistir, na minha opinião, vale muito a pena assistir, porque é muito bom. Explicar o que é cultivo em donruá é muito complexo, difícil de entender e chato de falar. Vou falar das coisas interessantes que tem nos donruás de cultivo, que faz muitas pessoas gostar desse gênero de donruá. Donruá de cultivo é um donruá de fantasia que tem um mundo bem interessante. Vou fazer um resumo de como é as regras de mundo nos donruás de cultivo, de uma forma bem resumida. Para você que nunca assistiu um donruá de cultivo, tem uma noção. Essas coisas que vou falar agora vai mudar dependendo do donruá. Tem donruás que eles usam a criatividade e faz algo mais elaborado. Geralmente em mundo de cultivo tem níveis de poderes. Vou dar um exemplo. No mundo X existe 9 níveis de poderes e cada nível é dividido em 3 partes: iniciante, intermediário e avançado. Depois do avançado vem o próximo nível. Cada donruá nomeia os níveis diferentes do mundo deles com um nome diferente em chinês. Vou usar os números para numerar os níveis e ficar mais fácil de entender. No nível 0, somos nós, as pessoas normais que não treinam e não pode usar sua força vital e espiritual. Ele só vive em média 130 anos. O nível 0.4 é o nível intermediário do nível 0. Eles são pessoas que treinam artes marciais há pouco tempo e o corpo deles, comparado com as pessoas normais que não treinam, é basicamente 10 vezes mais forte. Para esse cara passar para o nível 0.7, que é o nível avançado do nível 0, ele tem que abrir pelo menos um ponto de acupuntura do seu corpo. Se abrir o ponto de acupuntura do corpo, a força dele aumenta um pouco. Para ele passar para o nível 1, que é o nível que a pessoa se torna um cultivador e tem todos os pontos de acupuntura do corpo desbloqueado, o cultivador pode armazenar energia do universo no seu corpo, assim melhorando seu Ki, que é sua força vital e espiritual. Quando a pessoa melhora seu Ki, seu corpo fica mais forte e ele ganha mais anos de vida. Cultivador de nível 1 pode viver até 1000 anos, se nenhuma pessoa ou doença mata ele. A diferença de qualquer cultivador para as pessoas normais que estão abaixo do nível 1 é que os cultivadores podem aumentar sua vida através da prática de artes marciais e místicas. Toda vez que ele sobe de nível, o cultivador também pode usar coisas feitas de ervas medicinais raras e outras coisas para aumentar seu tempo de vida, mas o ganho não vale a pena comparado a subir de nível. Cada vez que um cultivador sobe de nível, muitas coisas aumentam, como sua força, anos de vida, fica mais difícil para ele treinar e subir de nível. Os perigos aumentam. O cultivador pode treinar técnicas poderosas e desbloquear vantagens conforme o nível que ele sobe. Algumas coisas ele só pode fazer quando estiver em um nível alto. Exemplo, voar ou andar no ar sem equipamentos. Em alguns donruás de cultivo, os cultivadores só podem andar no ar, voar e fazer avatar de energia poderoso quando ele estiver em um certo nível de cultivo. Essas regras dependem do donruá de cultivo. Muitos cultivadores vão para seitas de cultivo para aumentar o seu poder. Seitas é tipo escola de cultivo, onde tem muitos recursos, artefatos, missões, técnicas poderosas e etc. Nessas seitas, se os alunos cultivadores desobedecerem às regras, eles morrem ou têm seus poderes apagados pelos superiores, e os cultivadores acabam virando pessoas normais sem poderes. Se o cultivador entrar na seita, ele não pode trair ela, senão os caras matam ele. Para entrar nessas seitas, tem que ter talento e passar no teste deles. Nessa seita, tem os mestres que ensinam os alunos cultivadores. Se o cultivador for talentoso e ficar forte, ele no futuro ganha cargos e pode até virar o mestre da seita, dependendo do seu talento. Ou ele pode ir para uma seita mais forte que tem mais recursos. Tem seitas que faz bondade para o mundo protegendo as pessoas normais, de monstros, bestas espirituais e cultivadores do mal, e outras seitas faz o mal. As seitas sempre faz competições de luta contra outras seitas, para saber qual seita é melhor. Os cultivadores que ficou em boas posições nessas competições ganham recursos raros muito valiosos que pode aumentar seu nível de cultivo. Algumas seitas e cultivadores abusam do seu poder para fazer o mal, usando outras formas para aumentar o nível de cultivo dos seus alunos, como matar cultivadores e pessoas normais para roubar sua energia vital e absorver seus poderes e talentos. O mundo dos cultivadores é muito perigoso. Se você for fraco, não passa de lixo e se lasca na mão dos cultivadores mais fortes. Quem tem muita força faz o que quer nesse mundo, sem ninguém para impedir. Nesse mundo dos cultivadores, tem várias raças, bestas espirituais que é tipo animais fortes com poderes. Tem vegetação perigosa, cheio de plantas e recursos raros, que os cultivadores
os usa para fazer tesouros. Tem cavernas que geralmente tem algo valioso ou bestas espirituais poderosas, que é muito útil para os cultivadores. Tem leilões, que é um bom lugar para os cultivadores ficar rico, leiloando itens raros. E também é um bom lugar para conseguir itens bons. Tem deuses e outros seres nesse mundo. Cada história o autor coloca os tipos de raças que vai ter naquele universo de cultivo. Isso depende do Donghua. Nos Donhuas de cultivo, o protagonista começa fraco com as pessoas desacreditando dele, zombando, gente batendo nele. O protagonista encontra algo que ajuda ele a cultivar. Aí ele treina e busca maneiras de evoluir e inicia sua jornada para ficar forte, esforçando para aprender várias coisas. Na sua aventura acontecem muitas coisas interessantes. O protagonista dá a volta por cima e é muito bom ver isso. Nos Donhuas de cultivo você vai ver o protagonista matando seus inimigos. Claro que tem uns que não faz isso. Nos Donhuas de cultivo, o protagonista tem romance com as mulheres. Claro que existe outros Donhuas que o protagonista joga em outro time. Esses aí eu não gosto. Esses outros Donhuas só assiste quem quer. Pessoal, deu pra entender mais ou menos como é que é o mundo de Donhua de cultivo? Tem outras coisas interessantes que também acontece, que eu não falei no vídeo pra não tomar muito tempo. Só assistindo vários Donhuas de cultivo que você descobre. Uma dica: se você é novo no mundo dos Donhuas de cultivo, assistiu um Donhua e não gostou, assista outros com o tipo de história que você procura, que vai ter um Donhua que você vai gostar. Acabei falando demais, mas é importante falar aquelas informações para as pessoas que nunca assistiu o Donhua. Depois que acabar esse vídeo, leia o primeiro comentário fixado abaixo do vídeo, que tem informações dos Donhuas desse vídeo.